meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, a aula do 7º ano. Hoje nós estamos na aula de número 13. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Vamos começar? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a população brasileira, a organização dela, principalmente a sua estrutura. Então, qual que é o nosso objetivo? É interpretar, a organização da estrutura da população. A gente vai saber interpretar quando a gente vê dados, vê gráficos, como que a gente faz essa interpretação da estrutura da população. A estrutura da população brasileira, ela segue os rumos nas atividades econômicas. Por que isso, professora? Porque conforme as pessoas que estão aptas, que estão em idade de se trabalhar, essa estrutura ela vai ser moldada, ela vai ser formada. O IBGE, que é o órgão que cuida das pesquisas relacionadas a número de população, a dados econômicos, toda a estatística em geral que nós temos, todos os dados sobre o Brasil, o IBGE ele divide a nossa população em jovens, que vai de uma faixa etária de 0 a 14 anos, então esses são os nossos jovens. Os adultos, que vai de uma faixa etária de 15 anos até os 65 anos. E os idosos, que são todas as pessoas acima de 65 anos de idade. Então, sempre quando vocês escutarem a população jovem, a população adulta, agora vocês já sabem mais ou menos dentro de qual faixa de idade essas pessoas estão. Essa distribuição ela tem como critério a população ligada ao mercado de trabalho, que são as pessoas na faixa etária dos adultos, entre 15 e 65 anos. Que elas estão empregadas ou não, não importa se elas estão empregadas ou não. E as pessoas consideradas fora desse mercado de trabalho, que são as pessoas menores de 15 anos, ali que são os jovens, de 0 a 14, e os idosos, ali com mais de 65 anos. Então, as pessoas que elas estão ligadas ao mercado de trabalho são aquelas que estão em idade de poderem trabalhar. A distribuição da população por faixas de idade em um país é consequência das taxas de crescimento populacional, da expectativa de vida e das migrações. Então, as pessoas dentro de um país que estão aptas a trabalharem, elas estão dentro ali desse crescimento populacional, elas fazem parte da expectativa de vida e também envolve migrações, porque são pessoas que vão para aquele determinado local, muitas vezes em busca de melhores oportunidades de trabalho. A estrutura etária de uma população costuma ser dividida em 3 faixas, ali que a gente já viu, os jovens, adultos e os idosos. A faixa que o IBGE usa é um pouco diferente dessa aqui. Essa aqui é um pouco mais geral, que envolve, se você quer ver populações de outros países, então normalmente a gente vai encontrar essa faixa aqui, que são os jovens, que vai do seu nascimento até os 19 anos, os adultos dos 20 anos até os 59 e os idosos que são acima dos 60 anos. Então, lembrando que o IBGE ele usa uma faixa um pouquinho diferente para as pesquisas aqui no Brasil, tá? E essa aqui ela é um pouco mais geral, é mais mundial. A estrutura etária de uma população não se divide apenas nessas faixas etárias ali, de jovens, adultos e idosos. A gente também tem outros pontos ali que são agregados nessa estrutura etária, que são a população através de um gráfico denominado pirâmide etária. Nesse gráfico aqui, a gente vai ver não somente a faixa etária, que seria a idade, mas também o sexo, se é masculino, feminino ali, e sobre cada idade. Então, aqui, um exemplo de como ela vai mais ou menos se apresentar, a gente vai ter aqui, a barrinha da idade, aqui cada barrinha dessa vai representar a idade, e aqui os homens e as mulheres, o lado em que vai aparecer as informações sobre homens e mulheres. Sempre vai ser dividido dessa forma. A pirâmide etária, ela representa dados sobre a população masculina e feminina por idades, como a gente já viu ali aquela representação. O formato dessa pirâmide, ele nos revela aspectos sobre a população de um país. Que aspectos que ele traz? Além da idade e de sexo, traz em relação aqui aos jovens, que sempre vai estar na base da pirâmide. Os jovens, lembrando que são aqueles desde o nascimento até ali no Brasil 15 anos e no mundo em geral 19 anos. Então,
a mortalidade infantil, né? Quanto mais nascimentos nós temos aqui, então é sinal que menos mortalidade infantil nós vamos ter. Mais jovens, né? Mais nascimentos, mais população jovem a gente tem, quanto maior essa base aqui. Aqui nos adultos, né? Que vai ser no centro aqui da pirâmide, lembrando que daí vai dos 15 ali até os 60 ou 65, né? Que são a população adulta, é a população economicamente ativa, é a população hábil a poder estar no mercado de trabalho, poder estar trabalhando. Essa população aqui nos informa justamente sobre isso, né? Sobre rendimentos do país, sobre quem pode estar ou não, né, no mercado de trabalho. Então, aqui são os dados mais econômicos que a gente vai ter do país. Aqui, no topo da pirâmide, sempre vai ser a população mais idosa. Aqui nós temos dados sobre a expectativa de vida. Então, quanto mais idosos nós temos, melhor é a nossa expectativa de vida, melhor é a questão de saúde que nós temos. Então, aqui o topo da pirâmide vai nos dar dados principalmente sobre isso. Então, aqui, ó, uma base larga indica um elevado número de jovens, né? Enquanto um topo estreito, né, indica uma pequena quantidade de idosos. Então, sempre vai ser assim. Se a base for larga, a gente vai ter muitos jovens nascimentos. Se ela for mais estreitinha, então nós não temos tantos nascimentos, temos poucos jovens. Se o meio aqui for uma base for largo aqui, então a gente tem uma população adulta majoritária, nós temos mais adultos. E se nós temos aqui um topo mais estreito, a gente tem poucos idosos. Um topo um pouco mais aberto, maior aqui, muitos idosos. Então, é assim que a gente consegue fazer a leitura, tá, dessa pirâmide etária. De modo geral, né, quanto mais atrasado no processo de transição demográfica, mais jovem é a população de um país, né? E quanto mais avançado na transição demográfica, mais envelhecida é a população. Então, qual é o objetivo das pirâmides etárias, né? Qual que é o objetivo dos países? É que a gente tenha uma população idosa, né? E que ela esteja bem, né? Então, aqui, ó. Aqui nessa pirâmide, a gente pode ver que aqui ela tá praticamente igual, ó. Então, é uma pirâmide equilibrada. A gente tem uma população jovem, uma população adulta e idosa praticamente igual aqui, ó. Nessa outra aqui, a gente já tem uma população jovem maior do que adulta e do que idosa. Só que, né, isso traz consequências, uma população idosa maior ali, por exemplo, ó. Isso faz com que as pirâmides etárias sejam muito diferentes, né, de acordo com as condições socioeconômicas de cada país. Agora a gente vai ver o porquê, né, a gente tem uma pirâmide etária ali de uma população mais idosa, mais envelhecida, maior, muitas vezes pode acarretar alguns problemas econômicos para o país. Tá, o que acontece? Vou voltar aqui um pouquinho. O que acontece? Se nós tivermos uma população idosa muito grande, maior, por exemplo, do que a economicamente ativa, que seriam os adultos, essa população idosa ela requer um pouco mais de cuidados, né? Quanto à medicação, já vão ser pessoas aposentadas. Se quem está hoje trabalhando não consegue ajudar a manter essa população idosa, o país ele pode sofrer com questões econômicas, né? Ele vai demandar muito mais gastos do que uma população que está trabalhando e podendo, né, manter essas questões econômicas do país. E se a gente tem uma população, ao mesmo tempo também, muito mais nascimentos do que pessoas trabalhando, é a mesma dinâmica também. Crianças, elas demandam cuidados, demandam mais gastos, né, por assim dizer. Então, mais uma vez, os gastos vão ser maiores do que aquele dinheiro, digamos assim, que está entrando, que é daquela população que está trabalhando. No Brasil, como que acontece isso agora? Como que está a nossa pirâmide etária? Nas últimas décadas, né, a gente teve uma mudança na estrutura etária brasileira, que decorreu de alguns fatores, como a queda das taxas de mortalidade e de natalidade, ou seja, ali as crianças, elas, ao nascerem, elas morrem menos, elas conseguem sobreviver, né? Elas vivem mais, né? A queda da taxa de mortalidade também envolve não só as crianças ali, né? A população recém-nascida, como também os idosos, o que mostra que a gente tem uma expectativa de vida cada vez melhor, né? Mais condições de saúde, bem como elevada, né, expectativa de vida, o que provoca automaticamente um acréscimo, né, no
crescimento natural ou vegetativo, né? Que é o crescimento, é a população se renovando normalmente. Aqui, ó, pirâmide etária brasileira. A gente pode ver realmente que teve uma mudança aqui na nossa pirâmide etária ali, ó. Na década de 1980, a gente tinha uma base mais larga, ó, mais nascimentos, né, do que uma população trabalhando e do que uma população idosa. A gente praticamente não tinha pessoas acima dos 80 anos aqui no Brasil nessa época. Então mostrava que a gente tinha uma população jovem, grande, né, mas uma idosa baixa e também aquelas pessoas economicamente ativas, aquelas pessoas que podem estar trabalhando, né, contribuindo economicamente com o país, também era baixo. Já em 1991, a gente começa a ter um decréscimo aqui da taxa de natalidade. Aí essas crianças aqui, elas vão envelhecendo, vão virando jovens adultos, né? E os idosos, eles passam aqui a ter uma expectativa de vida maior, ó. Aos 80 anos ou mais, eles já aparecem um pouco mais salientes aqui, a gente consegue vê-los melhor. A partir dos anos 2000, a gente vê a população aqui nascendo, a população jovem menor ainda, ó, de 0 a 9 anos a gente tem menos pessoas nascendo ainda do que tinha antes, ó, vai diminuindo. A população economicamente ativa aqui, ó, dos 19 até os 60 anos aqui, ela aumenta um pouco, então a gente tem mais pessoas trabalhando, mais pessoas economicamente ativas, e os idosos aqui, a expectativa de vida aumenta, ó, já temos mais ainda acima dos 80 anos. Agora, chegando mais atualmente aqui, né, mais perto do que a gente tem hoje. A base está mais curta também, então a gente tem menos nascimentos ainda do que a gente tinha, ou seja, as famílias elas passam a ter menos filhos, né? A população economicamente ativa aqui, jovem, os adultos, eles são predominantes aqui, então hoje a gente tem uma população adulta no Brasil, e os idosos aqui, eles também, a expectativa de vida vai aumentando, ó, pode ver, de 1980 para 2010, a gente tem um aumento aqui de uma população mais idosa, tá? A expectativa de vida aumenta, não é grande ainda, o topo aqui do funil, ele é curtinho, mas a gente já tem um maior número de pessoas acima dos 80 anos ali. O Brasil, né, tá passando, como a gente já viu, por esse processo de transição, de envelhecimento populacional, né, o aumento da idade média da sua população, né, a gente sai de uma população que era quase que jovem, né, e passa a ter uma população mais adulta mesmo. No entanto, a médio e longo prazo, isso pode ser bastante problemático, tá? Porque não contribuirá para uma redução proporcional da população economicamente ativa, que corresponde ao número de pessoas aptas a exercer algum trabalho, como a gente já comentou antes. Essa população ela é importante porque é ela que mantém o país, tá? A população que trabalha, ela paga imposto, ela está recebendo salário, ela faz a economia girar, então quem está trabalhando é que mantém o país. Aqui a gente tem uma outra, ó, pirâmide, também aqui é a pirâmide brasileira, tá? Isso aqui é um dado do IBGE, então aqui, ó, a gente pode ver que o nosso centro aqui, né, que são os adultos, hoje em dia é o que predomina. Porém, a gente tem a base aqui que já afunilada, né, já não tem tantos nascimentos. Isso, a longo prazo, pode se tornar um problema, porque essa população aqui não vai ser renovada no ritmo que deveria ser renovado, porque essa população aqui toda vai envelhecer. Então, o topo da pirâmide aqui ele vai aumentar. E se a base aqui continuar fina, a gente não vai ter uma população aqui, a substituição da população economicamente ativa daí. Aqui também, ó, é do Brasil, ó, a diferença dos anos 2000 para 2010. Aqui a gente vê bem isso, ó. Aqui nós tínhamos uma população jovem aqui, ó, bem maior. E essa população, ela se torna adulta, né? Então, toda a população, ela sofre envelhecimento. Então, essa pirâmide etária, ela vai sendo trocada, né? Então, os jovens, eles se tornam adultos e mais tarde idosos. Ocupação profissional, porque a gente falou tanto, né, de população economicamente ativa. O que é essa ocupação profissional ali? Por ocupação se entende as atividades, né, do mercado de trabalho formal, que são aquelas que envolvem carteira assinada,
E também o trabalho informal, né, que é o sem registro, é a pessoa trabalhar fria, né, ela trabalha, recebe, mas ela não tem ali uma assinatura em carteira, então ela não tem alguns dos seus direitos, né. A população economicamente ativa, que a gente também chama de PEA, é considerada, né, deste grupo toda e qualquer pessoa adulta que esteja empregada ou à procura de emprego. No Brasil, essa população é a partir dos seus 16 anos e vai até a pessoa não conseguir mais trabalhar, não querer mais trabalhar, né, até ela se aposentar. Então, é isso. Então, é toda pessoa que está apta a trabalhar, estando empregada ou procurando emprego. A população economicamente inativa, então, é o contrário, o oposto da economicamente ativa. Faz parte desse grupo os indivíduos que não estão empregados, como os aposentados, as donas de casa que não exercem atividade remunerada, né, que elas não têm, a partir disso elas não recebem, crianças, adolescentes que ainda não atingiram a idade ali dos 16 anos para estarem no mercado de trabalho. Então essa população é a inativa, economicamente inativa, porque ela não trabalha, não recebe por isso e ela não está dentro ali do ciclo econômico. O Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente chama de IDH, tá? O índice de desenvolvimento humano de um local, de uma cidade, estado ou país, não importa, de um local, leva em consideração em seu cálculo a renda, a educação, a longevidade de uma população. Então, aqueles dados das pirâmides etárias lá, né? Seu valor varia entre 0 e 1, tá? Quanto mais próximo de 1, melhor será a qualidade de vida do local. Podem ser IDH baixo, médio, elevado ou muito elevado. Então, o que o IDH nos traz? A qualidade de vida da população. Se essa população ela está trabalhando, né, se ela tem uma renda, se essa população tem acesso à educação, quanto mais essa população vive, né, melhora as qualidades de saúde ali, melhora a qualidade de renda, né, daquele povo ali, daquela população que está em análise, do local que está em análise. Então, o IDH nos diz isso. Vamos lá. Aqui o IDH do Brasil. A gente pode ver que de 1990 até 2009 aqui, nós demos um salto, né? A gente saiu de um IDH baixo, de 0,6 para 0,76. Então, nós temos melhorado nesse índice de desenvolvimento humano. Estamos mais estáveis nos últimos anos, o que é bom, pelo menos não houve decréscimo, né? Então, o objetivo é sempre ir subindo, é sempre melhorar esse índice de desenvolvimento humano. Então, o Brasil tem melhorado os seus índices. O Produto Interno Bruto, que é o PIB. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado, cidade, né, ou por uma nação, geralmente em um ano. Então, por que produtos finais, tá? Porque no processo de produção, por exemplo, para fazer o pão, você vai considerar o preço final do pão, porque tem a farinha de trigo ali envolvida, tem todos os outros insumos feitos para fazer o pão. Então, não se considera apenas a farinha de trigo ali, né, que é um dos insumos para fazer o pão, e sim o preço do pão final, porque daí está embutido todos os outros preços que vão junto com ele, né? O preço final é o preço do pão. Então, é a soma de todos os bens e serviços finais, ok? O PIB não é o total da riqueza existente em um país, tá? Muitas vezes a gente imagina, o PIB, né, a riqueza, o quanto que é o país rico. Não, é o quanto o país produziu, é em questão de produção mesmo. É um indicador do fluxo, né, de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Se um país não produzir nada, o seu PIB será nulo, tá? Apesar de ele indicar, sim, né, questões econômicas, ele não quer dizer o total de riqueza, porque não é só ali de bens e produtos que aquele país vive, ele tem outras questões também, né? O PIB do Brasil em 2020, por exemplo, foi de 7,4 trilhões. Então, a gente produziu bastante, né, no período do ano passado. Ainda assim, em época que a gente está de pandemia, muitas empresas acabaram fechando ou então, né, parando a sua produção por um período. Ainda assim, nós tivemos um consumo alto, na casa dos trilhões de reais. A partir do PIB, o que a gente pode ter? A gente faz análises, né? Como traçar a evolução, né, do PIB no tempo, comparando o seu desempenho ano a ano. Então, a gente vê o quanto a mais o país está produzindo
Isso também nos indica o quanto mais pessoas estão trabalhando, né? A população economicamente ativa, mais pessoas trabalhando, mais produção a gente vai ter. Então, também a produção de mercado interno, externo, pessoas que estão consumindo, porque lembrando, né, que o PIB é o total do consumo, né, o produto final, então existe o consumo sobre esse produto final, o que a gente está exportando, está vendendo, isso nos dá esse panorama ali de produção realmente do país. Fazer comparações internacionais sobre o tamanho das economias, então comparar o PIB brasileiro com o de outro país, né, qual país está produzindo mais naquele período, analisar o PIB per capita, que é o que é a divisão daquele número do PIB, por todos os habitantes do país, né? O quanto cada pessoa receberia, né, em relação àquele PIB total ali, que mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo, né, se todos recebessem. Então é isso, gente. Hoje a gente analisou algumas questões ali envolvendo, né, população economicamente ativa, as pirâmides etárias, como que a gente faz essa análise, por que é importante, quais dados elas nos fornecem, né? Então não deixem de fazer suas atividades, não deixem de revisar as aulas aqui e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!